Eu quero falar nessa noite sobre um engano chamado pecado. Um engano chamado pecado. 1 de João, capítulo 3, no versículo 2. Igreja, quando você acha, irmão, igreja é um desafio. Você sabe que a gente tem que pastorear a igreja por amor. Um tempo desse, uma irmã disse que ia sair da igreja porque ela chegou 8h10 e eu estava falando, irmãos, vamos chegar no horário. Está dando bronca em quem chega atrasado, a pessoa saiu da igreja. Saiu porque o pastor estava falando, dando bronca em quem chega atrasado. Olha que benção. Irmão, eu sou seu pai. Se o pastor, irmão, eu não vou ficar pisando em ovo aqui. Não faz parte do meu perfil ficar pensando como que eu tenho que falar as coisas para você. Se tem algo de errado, eu vou chegar e vou cobrar. Outra, se eu sou seu pai espiritual, se eu vejo o seu filho correndo para lá e para cá, eu posso dar uma bronca nele, você não pode achar ruim. Porque se você quiser que o pastor ou alguém não dê bronca, dê você. Põe ele no colo, dá uns 3 tapinhas, sossega. É ou não é? Então aqui, irmãos, já tem umas irmãs que já me tratam realmente como pai, que eu chego, eu dou bronca, ao mesmo tempo que eu dou bronca eu brinco, que não acha, mas tem gente que prefere manter essa intimidade distante. O que é intimidade distante? Eu vou olhar para você e eu vou pensar 2 vezes como eu vou te dizer as coisas. Talvez você pense que isso é bom, mas não é, isso é falta de intimidade. Isso significa que eu não tenho intimidade com você. Porque se eu chegar e te cobrar, meu filho, é assim, 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 é porque eu tenho uma intimidade com você, eu te trato com tal intimidade. Isso é bom. Quem entendeu o que eu estou falando? Nós precisamos melhorar muito como igreja, amém, meus irmãos? Pastor, eu vou sair porque tem um monte de coisa que eu não concordo aqui. Então vamos sair nós dois. Se você sai porque você não consegue me ajudar a mudar a igreja, eu também estou no lugar errado. Me ajude, amém? Vamos mudar o que precisa ser mudado, amém? Essa mensagem aqui é para arrancar toco. 1 de João 3, 8 e 9 diz assim: aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 9. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porque a semente de Deus está nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Eita, podia terminar a mensagem só com o texto. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos queridos, o pecado é o pior de todos os males. O pecado é pior do que a morte, é pior do que a miséria, é pior do que a fome, é pior do que qualquer doença, é pior do que o diabo, é pior do que o inferno. Apesar da Bíblia Sagrada dizer que nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem profundidade, nem anjos, nada, nem o futuro, nem o presente nos separa do amor de Deus, nada mesmo. A Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus, pois a Bíblia Sagrada diz que são os nossos pecados que fazem divisão entre nós e Deus, de tal forma que quando você peca, o seu pecado não muda Deus, o seu pecado muda você. Porque a Bíblia diz que o seu pecado faz separação entre você e Deus, não entre Deus e você. Deus não muda quando você peca, você muda. Está afirmado que o pecado é o pior de todos os males. Mas quando nós falamos de pecado, eu quero que você observe o que eu vou dizer. Eu não estou falando dos macropecados, eu também estou falando dos pecados intocáveis. Então tem pecados que são silenciosos. Por exemplo, fazer a obra de Deus porcamente é
pecado. E o que é fazer a obra de Deus porcamente? É fazer relaxadamente, se der tempo. Tudo você pode fazer, tudo você encontra tempo para fazer, mas para Deus é secundário, é em segundo plano, é pecado, você está pecando, e o Senhor no dia do tribunal de Cristo vai cobrar de você. Por exemplo, vícios, orgulho, pornografia, pecados silenciosos que ninguém sabe, só você e Deus sabe. Mentira, maledicência, fofoca, frieza espiritual, deixar de orar. A Bíblia diz que deixar de orar é pecado. Tudo que está escrito na Bíblia que é pecado, e pecado que tem que ser levado a sério, não é brincadeira. Vocês sabem disso. Dentro desse fundamento, o significado da palavra pecado hamartiologia é o estudo do pecado. O significado da palavra pecado é perder a marca. Todos nós, quando nascemos de novo, nós temos uma marca. E a gente costuma chamar de marca da promessa, marca da aliança, marca do conserto. A marca da semente de Cristo no seu coração, essa é uma marca linda. Mas o pecado faz essa marca sumir. E a palavra grega também é errar o alvo, sair do trilho. O pecado, meus irmãos, é uma coisa seríssima. É o pior de todos os males. Eu quero que você entenda o que eu vou dizer. O pecado tem muitos enganos. Muitos enganos. Ele é enganoso, inclusive. O pecado te levará mais longe do que você jamais quis ir. Te manterá lá preso por mais tempo do que você nunca imaginou ficar. E custará mais caro do que você nunca imaginou pagar. O pecado é como crime, não compensa. O pecado promete vida e paga com morte. O pecado promete liberdade e paga prisão. Ele é enganoso, ele é maquiavélico, ele é mentiroso. O patrão do pecado é o diabo e o salário é a morte. O patrão do pecado é o diabo e o salário é a morte. O pecado é completamente enganoso. E eu gostaria aqui nessa noite de falar de alguns enganos que o pecado promove. Enganos que talvez algumas pessoas não saibam, mas eu quero que você preste atenção nesses enganos, porque você tem que ouvir isso, saber disso antes de pecar, porque depois que você cometê-lo, não tem mais volta. Pelo menos no que tange a consequência, não tem mais volta. Você pode se arrepender, voltar, mas mesmo se arrependendo, vai ter punição. A maior arma que o diabo tem para nos fazer pecar e nos prender nele por muito tempo é o engano. Na realidade, a única maneira do diabo fazer você pecar é te enganando, é mentindo. É usando artifícios do tipo, não tem nada a ver, Deus quer que a gente se ame, Deus, isso nada a ver, Deus quer que, Deus conhece meu coração. São muitos enganos. Mas hoje eu quero falar de alguns enganos que todos, de modo geral, podem cometer inconscientemente nos enganos do pecado. O primeiro engano do pecado é esse, que ele traz satisfação e felicidade. Mentira. Na realidade, o pecado pode até lhe trazer prazer, mas jamais lhe trará felicidade. O pecado é gostoso. Se não fosse gostoso, ninguém pecaria. Tudo que é pecado é bom. Tudo que é pecado é gostoso, é prazeroso, mas é morte. No pecado, o prazer é seu, mas a felicidade é do diabo. Quem se alegra com o seu pecado é o diabo.
Então o primeiro engano é esse, que ele traz satisfação e felicidade. Mentira. Muita mentira. O pecado, ele é assustador. Ele engana tanto, mais tanto. Eu conheço pessoas que entraram por um emaranhado de pecado, do adultério, da promiscuidade, da pornografia, entraram pelo pecado dos vícios, se desviaram do caminho do Senhor. E quando você encontra essas pessoas, aparentemente elas estão plenamente satisfeitas. Mas todas elas, quando eu vou conversar a fundo, eu já começo a perceber que elas estão com um vazio enorme dentro delas, um vazio tão grande que aquele pecado está consumindo e destruindo elas por dentro. O rei Davi dizia: enquanto eu mantinha o meu pecado, os meus ossos se corroíam. Davi dormia gemendo, ele dormia aos gritos, sentindo dor, a dor da culpa. Não tem nada melhor do que você colocar a sua cabeça no travesseiro e dizer: eu sou um cristão. Mas não que você não esteja vendo o pecado, mas que você não esteja tolerando ele. Não tem nada melhor do que você ter a consciência tranquila, não apenas de não fazer o mal para o próximo, mas também a sua consciência tranquila perante Deus. Quantos aqui nessa noite podem dizer, e diga só para você, que a sua consciência é limpa perante Deus, que não há nenhum pecado encoberto hoje, porque todos os pecados que você percebe, você confessa e deixa, e a sua consciência agora é tranquila. E você, quantos aqui hoje podem dizer com certeza que se Jesus voltar hoje, ele tem certeza que está salvo? Se o seu carro bater, você tem certeza que se morrer está salvo? Se o seu avião cair, você tem certeza que está salvo? Se te pegar um câncer agora e corroer você e você morrer, você tem certeza que está salvo? Se você tiver uma morte súbita, um infarto fulminante, você vê lá, o treinador do meu time deu um infarto essa semana, nem sabe se vai voltar para o futebol, Muricy Ramalho. E eu não estou falando de futebol, eu estou falando que é uma grande perda para o esporte, uma grande perda, claro, para o meu time, mas um camarada no auge da carreira dele, não sabe o que acontece. Só tem uma certeza que você tem quando você nasce, que um dia você vai morrer. Mas quando a morte bater na sua porta, você está pronto para Deus? Porque o único que te afasta de Deus é o pecado. Nem a morte, nem a vida, nem demônio, nem anjo, nem porvir, nem presente, nem profundidade, nada te separa do amor de Deus, mas o pecado te separa. O pecado é o pior de todos os males. Você está convicto agora, nesse momento, que não há nada encoberto em você? Você pode se fingir um bom crente para mim. E o pastor é assim. O pastor da igreja, revelado pelo Espírito Santo, ele sabe tudo que está errado na vida de todo mundo, mas ele tem que tratar igual. Ele não pode constranger, então ele abraça, ele ri, ele brinca, mas ele sabe. Irmão, vai por mim, não pense você que o seu pecado encoberto é realmente encoberto. Não tem. O nosso papel não é constranger, é falar igual Paulo, orar para que o arrependimento chegue. Há algo na sua vida hoje que você está pensando: eu estou realizado, eu estou realizado. Se for algo mediante ao pecado, irmãos, eu estou tendo reclamações aqui na igreja de crente desonesto. E é engraçado que vem falar comigo no escritório, fala: irmão, o que é que eu tenho a ver? Quem mandou você fazer essa sociedade? Quem mandou você emprestar esse dinheiro? Quem mandou você desse? Quem mandou? Vocês não perguntam para o pastor, mas quando a casa cai, fala: pastor, meu irmão da igreja fez isso, fulano fez isso. A gente não tem nada a ver. Mas aqui, ó, gente que compra e não paga, compra de outro irmão, não paga. Gente que vai trabalhar, porque trabalha para o irmão da igreja, é desonesto com o irmão de igreja. Gente que se aproveita de irmão de igreja. Gente que é para a igreja, é mais caro. Você acredita? Quando você vai ver, o preço é outro. Para crente é mais caro que irmão. Irmão, Jesus está voltando.
E a Bíblia diz que o juízo vai começar pela casa de Deus. Os primeiros a serem julgados seremos nós, os cristãos. Se nesse exato momento, se Jesus voltar agora, e nós comparecermos perante o tribunal de Cristo agora, o que será ouvido nesse tribunal? O que você é quando ninguém está olhando? O que você faz quando ninguém está olhando? O que você assiste meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã na televisão, quando só está você na sala? O que você clica na internet? Sua mulher vai dormir e você fica lá fazendo o quê? Deus está lá. Deus está vendo. Deus está vendo que está no seu WhatsApp. Você pode apagar o histórico, mas você não vai se livrar da culpa. Deus sabe o que você apagou no histórico do computador, o que você apagou no histórico do celular. Deus sabe qual é a intenção daquela conversinha que você começou a ter no bate-papo do Facebook, no WhatsApp, aquela coisa imoral, sem vergonha. Deus sabe o que saiu do seu coração. Eu quero te lembrar que pecado e intenção é a mesma coisa. Pensou, desejou, meditou, fantasiou, já pecou. Porque Jesus diz que aquele que cobiçar uma mulher, cobiça, é o 10º mandamento. O que pega para o crente é o 10º mandamento: não cobiçarás. Se você cobiçar uma mulher, com ela já cometeu o ato. O pecado é sério, meus irmãos. Eu vim aqui hoje para falar com os irmãos que o pecado é sério. Se Jesus está voltando, não há nada mais importante do que a santificação da igreja nesses dias. A Bíblia diz: santificai-vos para se encontrar com o Senhor teu Deus. Se prepara, porque Jesus vai vir num dia em que você vai falar: pai, não é hoje. Ele vai vir num dia que você estará dormindo com quem não deveria dormir, que você estará fazendo habitualmente aquilo que você faz hoje. O apóstolo João diz: aquele que vive na prática habitual, rotineira, costumeira do pecado, é do diabo. Deixa eu te falar, crente peca, mas crente que vive pecando é filho do capeta. Deixa eu te dizer, não sou eu que estou dizendo, o apóstolo João diz: quem vive na prática rotineira, habitual, costumeira do pecado é do diabo. Você não é de Deus, você é do diabo. Pastor, o senhor está me ofendendo. Depende, você vive na prática do pecado? É isso que você tem que ouvir. Isso aqui não serve para quem pecou. Isso aqui não serve para quem teve uma vida. Isso aqui serve para quem está em pecado e não quer abandonar o pecado. Se você quer o pecado, vá com as prostitutas. Se você quer o pecado, vá com os alcoólatras. Vai chegar o dia que Jesus vai voltar e os anjos vão passar recolhendo os alcoólatras, as prostitutas, os homossexuais, todos os mentirosos, aqueles que vivem na prática do engano, e vão jogá-los, corpo, alma e espírito, no lago de fogo. O dia do juízo está chegando. Quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, ela está falando, ou seja, quem recebe salário é quem? Quem? Trabalha. Quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, ela está falando de gente que vive habitualmente, trabalhando. A Bíblia fala daqueles que não fazem nada a não ser pecar. Meus irmãos, pode um crente nascido de novo, olhe para mim, viver na prática rotineira do pecado? Responda para mim. Um crente pode pecar? Ele pode acontecer ali, pode. Mas ele viver no pecado é do diabo. É do diabo. O pecado é enganoso. Não pense você que você está feliz, você está enganado.
Se tem uma coisa que está longe de você, é a satisfação. Você não está tendo satisfação, você está tendo prazer, não satisfação, porque satisfação plena só Jesus pode lhe dar. Eu quero dizer para vocês, abandone as suas conversinhas paralelas. Se você tem um marido, não fique conversando com quem não é seu marido na internet. Não, nem que seja irmão da igreja. Vou falar para as irmãs aqui, ó. Se algum irmão da igreja conversar com você na internet, não converse. Não converse. Sabe por que você não deve conversar? Porque não tem que conversar. Conversa com as irmãs. Eu fiquei 6 meses com esse Facebook que vocês têm aí. Eu falei aqui, eu acho que umas 3 vezes com algumas irmãs e minha conversa era curta. As irmãs aqui sabem, quando eu vou conversar com elas, é 5 minutos de conversa no máximo. Porque não tem assunto entre homem e mulher. E olha que eu sou o pastor delas. É assim, e aí, como é que você está? E aí, como é que está lá em casa? Você quer? Pá, acabou. Quando eu vejo o camarada 10, 15, 20 minutos conversando com a mesma irmã, todo culto eu já falo para o Antenista, o que está acontecendo? Com a mesma irmã, 20 minutos, todo culto, a coisa está séria. Por quê? Responda para mim, isso é certo? Não, pastor, é minha amiga. É sua mulher, é sua amiga, rapaz. É sua filha, é sua mãe, sua avó. Até a sogra, talvez. Mas a irmã da igreja, não. Pergunta aqui se alguém entra no meu escritório sozinha. Se é minha mulher lá. Você já me viu andando por aí, se é minha mulher? Irmão, se você me vê do lado da morena, pode separar que é briga. Ou minha irmã. Minha irmã é morena. Porque a Bíblia não manda só você fugir do pecado, ela manda você fugir da aparência do pecado. Então deixa eu te falar, irmão. Fuja. Vamos supor que você está numa conversa na internet que não tem nada a ver. Mas o marido ou a esposa desse irmão e dessa irmã não é crente, a hora que vê vai pensar o quê? Você concorda com o que eu estou falando? Não tem, irmão, não dê moral para o pecado. Inclusive, irmãs, por que você não tem a senha do Facebook do seu marido e do celular dele? Que tipo de casal é esse que a mulher não tem a senha do Facebook, não tem a senha do celular? Eu não entendo vocês não. Aí depois vem, pastor, o pau está quebrando. Não existe individualidade entre marido e mulher, irmãos. É claro que você não vai sentar no vaso junto com ela. Essas individualidades tem. Mas certas individualidades tem, mas na maioria das vezes não tem. Não, irmão. Tem marido que fala, você está se metendo na minha vida, mas existe a minha vida? Eu pensei que era a nossa vida. Pensei que nós tínhamos uma vida. Sabia que tinha a sua vida e a minha vida não? O pecado é enganoso. O pecado é mentiroso. Ele não traz felicidade, ele traz prazer. Mas no pecado o prazer é seu, a alegria é de Satanás. Fuja da aparência do mal. O Redson viaja comigo. Pergunta para ele como é que é a minha conduta. Termina culto, quero ver uma irmãzinha que fica, pastor, trocando ideia. Nem me acha. Eu não dou vazão para o pastor se quer dizer, esse pastor é muito simpático com as irmãs. Eu nem ideia eu dou, irmão. Nem passa pela cabeça. É da igreja para o hotel, do hotel. Estávamos agora em São Luís do Maranhão, no hotel mais caro da cidade. O melhor hotel da cidade de São Luís, de frente por mar, cada um numa suíte. E eu falei para o Harrison, aproveita, coma tudo que você tem que comer, que amanhã você volta para o pão com manteiga. Camarão, tudo. Eu falei, come, meu filho, porque obreiro depois volta para pão com ovo. Então aproveita. Pergunta para ele se eu sequer fui. Tinha um spa lá, massagem e tudo, né? Pergunta se eu fui. A vontade era grande lá, numa sauna. O Harrison, você foi, Harrison?
Também não foi, não. Mas também, você pergunta, irmão, ele foi lá, andou na praia, ele está no direito dele, foi à piscina com hidromassagem, coisa de príncipe, irmão, coisa de príncipe. Mas a gente também já ficou nos pulguês desgraçado, que você sai coçando o corpo tudinho. Com as roupas fedidas. Mas você tem que fugir da aparência do pecado. Não fique dando carona para a irmã, sozinho. Se você vai dar, põe mais algo. Não dê, se der, está em desobediência. E se eu ver falar, seu Jaguara, eu falei que não era para dar. Fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do pecado. Ainda mais numa cidade dessa, irmão. Aqui a coisa corre rápido, meu filho. E depois que uma coisa espalha, ninguém desfaz mais não. Vigia, fala para o irmão do lado, vigia. Sansão, quando estava se banqueteando com Dalila, e a Bíblia diz que Sansão estava se banqueteando nas coxas de Dalila. Isso é quase pornográfico. Você que a Bíblia fala às claras. Quando Sansão diz a Bíblia que ele estava se banqueteando nas coxas de Dalila, diz a Bíblia, Satanás escondeu dele que ele teria os seus olhos furados lá na frente. Você acha? A Bíblia diz que Sansão ficou 18 dias em cima do monte, numa tenda, fazendo sexo com Dalila, de manhã, de tarde, de noite. Renga, moleque. De manhã, de tarde, de noite com Dalila. Irmão, foi 18 dias de extremo prazer. Sansão falou, estou no céu, essa mulher é violenta. E Dalila falou, que homem é esse? O pecado é prazeroso. E você sabe o que aconteceu? Ficou cego. Virou palhaço. Perdeu o poder que Deus tinha dado a ele. E morreu numa morte trágica. E Davi? O pecado não compensa. Não vale a pena. Não vale. Trocar a família, trocar a casa, a vida certinha, arrumadinha, por uma coisa temporária. Você sabe quanto tempo é o prazer do homem? 35 segundos, uma porcaria de um prazer. O homem não presta nem para se dar prazer. 35 segundos é o prazer que o homem sente. Que inferno! O cara por 35 segundos ele desgraça uma vida. Ele desgraça um casamento, desgraça uma família, desgraça um futuro de um filho. Por causa de 35 segundos. Que miséria é essa? E a mulher? Achei o príncipe encantado. Esse homem é o céu. Eu nunca vi uma pessoa que se enveredou, se emaranhou no pecado, que hoje esteja bem. Pode demorar um pouquinho. Nunca vi. Não vale a pena. Segundo engano do pecado, esse aqui é sério. Você não ficará sozinho. Mentira. Deus não permitirá que uma pessoa que está em pecado ou sofrendo as consequências do pecado seja paparicada. Essa pessoa terá que ser tratada duramente. Você precisa saber isso antes de decidir continuar pecando. Você precisa saber que logo depois que você pecar e passar o período do prazer, você vai ficar sozinho. A pior e a mais dura consequência de escolher uma vida de pecado é a solidão. Há pessoas que fazem da vida um pecado e do pecado uma vida.
Eu vou dizer de novo. Há pessoas que fazem da vida um pecado e do pecado uma vida. Irmão, a coisa é tão terrível, mas tão terrível que você não consegue nem orar para quem está em pecado. A pessoa está lá no hospital, você fala, vou lá orar. Acontece tudo, o carro estraga, você nunca consegue ir lá no hospital orar para quem Deus está tratando. Deus não permite que uma pessoa que esteja em pecado seja paparicada, que seja ajudada, ela vai ficar sozinha. Vai por mim. Se você vai ficar sozinho. É muito duro você ver pessoas que você ama na solidão. E sabe por quê? Por causa das escolhas que ao longo da sua vida ela escolheu, que não agradaram a Deus. Agora a consequência disso é ficar sozinha. Ela pode estar numa festa junto, mas quando ela chega em casa, ela chega sozinha, nunca acompanhada. Quando ela vai viajar, é sempre sozinha, nunca acompanhada. Sabe por quê? Escolhas. Como é bom estar em família. Como é bom ter a sua vida à luz do cristianismo, à luz da palavra de Deus. Como é bom estar com os filhos, mas como é duro ser tratado pelo pecado. Vai por mim. Tão logo depois que você pecar e passar o ápice do prazer, que também é temporário, você vai ficar sozinho. Vai passar a sua vida em solidão. E o pecado mente. Eu agora tenho uma pessoa que me acompanha. As novelas da Globo é uma piada. Sempre tem um empresário duro que sustenta a família com uma coroa bonitona, perua, né? Que vê um motoqueiro miserável, pobretão, barbudo, não que eu não tenha nada contra barbudo, mas que vem um motoqueiro lá que não tem onde cair morto, que seduz a pobre da mulher do empresário, que não é bem atendida pelo empresário, que o empresário não liga para ela e ela se apaixona. E agora o público assiste aquilo, fica torcendo para a mulher sair de casa e ficar com o velejador. Essa é a ideia do mundo. Só que a novela termina. Você não sabe o que acontece 30 anos depois daquela história. Ela termina quando eles decidem ficar só. E 30 anos depois, 20, 15. Feliz para sempre? A sua vida não é uma novela. Você decide abandonar sua casa, abandonar sua família, abandonar seus filhos, ou decide ficar vivendo uma vida dupla, mais cedo ou mais tarde, você vai ficar sozinho. Dói. Dói. Mas é verdade. Terceiro engano. Esse aqui é interessantíssimo. Se você tomar todos os cuidados, os devidos cuidados, pecar direitinho, você não será exposto. O que eu vou contar para vocês aqui é triste, mas é verdadeiro. Eu tinha 18 anos de idade quando eu fui pregar em Salvador pela primeira vez. Fiquei hospedado na Barra Ondina. Alguém conhece Salvador? Barra Ondina é onde tem o quê? Carnaval. No melhor hotel também de Salvador. Os hotéis lá, eles têm isolador acústico, porque os trilhos passam naquela barra, então não dá para você ficar hospedado lá e o pau quebrando lá fora, né? E eu fui convidado para pregar em Salvador aos 19 anos. Primeira coisa, no dia que eu cheguei para pregar lá, o pastor olhou para mim e disse assim: pastor, eu era solteiro, se você quiser alguma menina, eu te arrumo, mas não pega nenhuma da minha igreja, tá? Deixa que eu arrumo para você, eu tenho aonde arrumar. Eu olhei aquilo, irmão, nunca tinha visto aquilo na minha vida, eu era menino. Eu costumo dizer que eu não conheci o mundo no mundo, eu conheci o mundo na igreja. E eu não quero que você ouça isso e se escandalize, porque banda podre tem em tudo que é lugar. Tem banda podre na polícia, banda podre na igreja, banda podre na política.
E agora eu estou falando da banda podre. Eu chegava em casa e falava para minha esposa, com 19, com 20 e poucos anos depois que eu casei, eu falava para ela, eu não acredito. Em uma das igrejas que eu fui pregar, a hora que eu entrei no escritório, o pastor estava fazendo sexo com a secretária. E ele me viu com a calça arriada no tornozelo. E eu olhei aquilo, tinha o quê? 18, 19 anos. Eu menino. Ele, quando me viu, ele só falou para ela, vai, depois você volta. Subiu a casa e falou, senta aqui, vamos decidir o que nós vamos fazer aqui na campanha. Como se nada tivesse acontecido. Numa outra igreja que eu fui, só apontar para você umas coisinhas da banda podre, viu? Né? Isso é bom. Pastor, você vai escandalizar o povo. Vou escandalizar o quê? O quê? Quer que eu vou escandalizar você? Mas eu estou falando para criança aqui? Numa outra igreja que eu fui, o camarada veio e falou assim, pastor, vocês sabem que eu sempre preguei assim, duro. O outro pastor não estava pregando agora em São Luís, ele falou assim, você prega assim, depois nós temos que se virar no gabinete do povo confessando pecado. Eu falei, lá na minha igreja também é assim. Só que lá eles confessam para mim. Alguns também. Outra igreja que eu fui, o rapaz chegou e falou assim, eu preciso confessar algo para você. Eu falei, confessa. Eu sou genro do pastor. Então fale. E sou amante dele. Eu falei, o quê? Não, peraí. Você tem um amante? É isso? Não, eu tenho. Minha amante é o pastor. Eu falei, como assim? Ele falou assim, antes dele pregar, às vezes ele faz sexo comigo. Nesse nível, irmão. Nesse nível. Eu já vi coisa que você não tem noção. De gente subir para pregar bêbado. Tem um cantor aqui não, de Salvador também, esse cantor, que fez sucesso no Brasil todo. Não dá para falar o nome do irmão? Vontade, mas não dá. A boca coça, mas não dá. Fez sucesso, sim, muito sucesso. Ele subia para cantar cachaçado. Num dia eu fui pregar, ele veio conversar comigo, professor, o que você quer que eu cante? Eu falei assim, se esse cara subir e cantar, eu não prego. Mas ele estava tão bêbado, que ele foi subir e caiu. E ele fez xixi atrás do palco. Cara famoso, cantor famoso. Teve um outro grupo que foi cantar numa cruzada que eu fui convidado para pregar, que no camarim deles me deram a folha, exigiram cerveja, uísque e vodka. Ou seja, a cultura desse pessoal é, tome cuidado, faça direito. Se você fizer direito, ninguém vai descobrir. Se você tomar os devidos cuidados, você vai pecar e ninguém vai saber. Mentira. Sabe por que é mentira? Deixa eu te explicar. Não é o diabo que expõe o pecador. Para o diabo, vale a pena o camarada continuar em pecado e enganando o povo, pondo a mão na cabeça do povo e passando maldição para o povo, porque mão transfere, viu? Bênção e maldição, só para avisar você, viu? Sabia? Porque a Bíblia manda, põe a mão sobre as pessoas para você passar a bênção. E aí essas pessoas ficam transferindo maldição para o povo, transferindo pecado. Então o diabo quer que o engano continue, então ele prefere. Então o diabo, o camarada está em pecado. Ai pastor, mas não acontece. Acontece, gente é curada, acontece tudo. O povo cai e pensa que o cara é homem de Deus. Não dê vazão. Não caia nessa mentira que se você tomar cuidado, os devidos cuidados, você não vai ser exposto, que é Deus que expõe o pecador. A Bíblia diz que tudo que você faz no oculto, Deus faz todo mundo saber. Pode durar 1 ano, 10 anos, 40 anos, todo mundo vai saber o que você fez no verão passado. Todo mundo vai saber de tudo, se você continuar na prática do pecado. Em quarto lugar, o quarto engano do pecado, que você não sofrerá as consequências. Esse engano é o seguinte: se eu pedir perdão, Deus vai me perdoar.
e não vou sofrer a consequência. É igual a menina que fica grávida. Senhor, perdoa porque eu fiz sexo. Te perdoa. Tira o filho, Senhor. Vai ter que ser mãe agora. Entenda, irmão. Arrependimento é uma coisa, perdão é uma coisa e consequência é outra. Mesmo Deus te perdoando, mesmo havendo um genuíno arrependimento da sua parte, você vai ter que arcar com as consequências. E todo pecado tem a sua, guardada as proporções, o pecado da masturbação, a consequência é a frieza, é o vácuo que fica no coração do cara, é a solidão espiritual, é o afastamento espiritual. É uma consequência dura, uma consequência dura. Porque eu acredito que a pior de todas as desgraças é perder Deus. E o pecado faz você perder Deus. Não é perder carro, não é... pior desgraça do mundo é perder a comunhão com Deus. Para mim esse é o pior. E a masturbação faz isso. A pornografia faz isso. Mas as consequências, elas são guardadas devido às proporções, né? Grande consequência, grande pecado. Pequena consequência, pequeno pecado. Apesar que a consequência da frieza espiritual, para mim, é uma grande consequência. Então, impureza e comunhão com Deus não andam juntos. Não tem pecadinho. Qualquer pecado vai te roubar Deus. E você vai ficar distante da comunhão, daquela voz do Senhor tão meiga, da presença dele tão linda. Bom, existem duas consequências. Existe a consequência do pecado perdoado e a consequência do pecado não perdoado. Toda pessoa que não tem seu pecado perdoado, se morre, vai para o inferno. E não existe perdão para pecados escondidos. Não existe perdão para pecados ocultos. O único pecado que tem perdão é o pecado que confessa e deixa. O juiz de Deus não virá sobre quem pecou no passado, é quem está na prática habitual hoje do pecado. Você entende o que eu estou falando? Então essa mensagem ela tem duas vertentes. Primeira, sobre quem está pecando e para quem não quer cair nesse laço, já sabe. É também um alerta, diga amém. Bom, duas consequências do pecado perdoado e do pecado não perdoado. Agora olha que interessante. A consequência do pecado não perdoado é o inferno. E qual é a consequência do pecado perdoado? Depende. As devidas proporções. Eu vou te dar um exemplo. Jim Swaggart. Alguém aqui lembra-nos? Nasci em 80. Mas Jim Swaggart ficou até meados por volta de anos 90. Ele estava na mídia, quem se lembra? Jim Swaggart até hoje, para mim, é um dos maiores pregadores depois dos reformadores. Tem um monte de vídeo dele na internet. Aquele homem é fora do comum pregando, até hoje. Jim Swaggart, você sabe qual era o pecado dele? Do voyeurismo. Sabe o que é isso? É que na época não tinha internet, então não tinha pornografia. Então você sabe o que ele fazia? Ele contratava duas pessoas, um homem e uma mulher, para fazer sexo na frente dele. É o que muita gente faz hoje na internet. Aí ele estava pregando, tal. Um dia ele recebeu uma carta. Uma das prostitutas o reconheceu e começou a exigir dinheiro. Aí ele viu que a casa caiu. Um cara muito famoso. Ele era um popstar na época, um pregador. Pregava na televisão para 170 países. Foi o único homem que tinha, o único pastor que tinha programa na Rede Globo. Todo domingo, 10 horas da manhã, Jim Swaggart estava na Rede Globo. E sabe por quê? Era a Globo que pagava para transmitir o programa dele. E sabe por quê? Porque dava audiência. Caiu. E por livre e espontânea vontade, ele não decidiu pagar para a mulher aquela propina. Falou, eu não vou entrar nesse mundo. Quando ele viu que ele já estava num negócio de corrupção, pagar para alguém não contar a coisa dele, para alguém viu, o cala a boca, ele foi em rede nacional. E olhou para os 170 países, o mundo todo, e disse, eu
pequei, eu me prostituía. Confessou o seu pecado para 170 países. O mundo todo chorava nos anos 90. Eu já tinha meus 10 anos de idade. Chorava igual criança, um homem igual aquele pecar. Nunca mais Jimmy Swaggart foi o mesmo. Ele pecou, pediu perdão e continua até hoje com a mesma mulher, está de idade. O filho dele, Don Swaggart, é um dos maiores pregadores dos Estados Unidos. Mas todo mundo, até para elogiar Jimmy Swaggart, tem que lembrar do pecado dele. Olha eu fazendo aqui agora. Não tem como esquecer. Quando os filhos dele só para pregar, e você fala, quem que é esse? Ah, é o Don Swaggart. Swaggart é o filho de Jim Swaggart. Jim Swaggart, aquele que caiu nos anos 90. Até para te elogiar, eles vão lembrar do seu pecado. Você já morreu. O neto seu está pregando. E agora eles vão elogiar seu neto. Mas até para elogiar, você nem existe mais. Eles vão lembrar do seu pecado. Nunca mais o mundo vai esquecer. Deus esquece, mas o mundo não. Sabe o que é isso? Consequência. Todo mundo vai saber o escândalo que foi proposto. Como você enganou as pessoas. Ninguém vai esquecer nunca mais. O pecado não compensa. Eu durante muitos anos, irmãos, eu fui um pregador frio, cheio de problemas. E muitos anos atrás, eu decidi fazer como Jim Swaggart. Confessei para um público de mais de 6.000 pessoas meus pecados e disse, a partir de hoje eu sou um homem de Deus. É uma mensagem que eu prego por título, Desejo Fora de Controle. É considerada até hoje a melhor mensagem da minha vida. É por isso que eu prego no Zadok, vou pregar agora na Lagoinha, no Rio, e na Lagoinha em abril, em Belo Horizonte. As pessoas me chamam por causa disso. Mas todo mundo quando vai me chamar fala, o pastor Hernando, aquele do anjo que apareceu na casa dele, que bateu nele, aquele que confessou aquilo, nunca mais esquece. Você entende o que eu estou falando? Quem entende o que eu estou falando? Não compensa. Agora, não adianta você ficar encobrindo. Todo pecado tem consequências. É uma doença venérea, é um vício, é um filho, camarada que se envereda na promiscuidade sexual, um filho vai ser gay, que é pecado sexual, uma filha vai ser lésbica. E escute, você que é viciado em pornografia, você que é viciado em pecados ocultos sexual, esse pecado sexual vai entrar dentro da sua casa, inevitavelmente você vai ter um filho gay, uma filha lésbica. Escute, isso é um alerta de Deus para você. Inevitavelmente você vai ter um filho que vai engravidar alguém antes da hora. Por quê? Porque você lá no passado cometeu muitos erros. E aí os nossos filhos escolhem. A Bíblia, o Senhor diz, sou eu que visito a maldade dos pais nos filhos. Também não é regra. Às vezes os nossos filhos fazem besteira que a gente também não fez. Aí é ele que está plantando. Mas muitas vezes não são os filhos que estão plantando. Eles estão apenas colhendo. E inevitavelmente também estão plantando. Irmãos, olha para mim. Você precisa saber disso antes de decidir uma vida de pecado. Você precisa escolher o caminho da vitória, manter o seu casamento em pureza, não macular o leito. Você precisa manter a sua vida espiritual. Você precisa resistir o diabo para ele fugir. Você precisa resistir o pecado. Irmão, eu já disse aqui várias vezes na igreja que eu sou pastor, mulher que não é virgem não casa de branco. Pastor, que absurdo! Vai casar de roxo, de azul, de branco. Tem umas cores assim que é quase branco. Irmão, o negócio é que a coisa é séria. A Bíblia diz para casar de branco, a Bíblia diz que tem que ser virgem. Quem mandou comer a merenda antes do recreio? Não segurou o tchan? Não amarrou o tchan?
Dá nisso. Segura o tchan, irmão, amarra o tchan. Dá um jeito aí. Segura o tranco. Você não se controla, você não vigia, quer que Deus te mande um homem. Eu quero um homem de Deus. E você é uma mulher de Deus? Camarada, a mulher quer casar com Brad Pitt, mas não é Angelina Jolie? Irmão, todo mundo que é fiel ao Senhor, jovem, Deus manda gente séria, gente honesta, gente trabalhadeira. E olha, e se brincar, manda até bonito. Olha, não é a regra, porque no caso da Miriam, o pastor Samuel falou, depende. Mas entenda o que eu estou falando para vocês. Vale a pena segurar o tchan e amarrar o tchan, porque Deus vai ser fiel com você, amém? Vale a pena manter a fidelidade na sua família. Deixa eu te falar, meu irmão, abandone o seu pecado ou pereça. Abandone o quanto antes do seu filho começar a falar meio fresco. A hora que você vê seu filho falando mole em casa, você vai falar, é o que eu estou fazendo. Ele está começando a colher na carne a promiscuidade da sua vida imunda. Ô filha, irmão, pelo amor de Deus, quem vive uma vida de pecado oculto tem um teto de vidro. O diabo, a primeira pedra que ele joga, não tem proteção de Deus na sua vida. Pastor, que loucura, só veio doido hoje. Eu vim para pregar a verdade para você. Você precisa saber disso antes de você viver uma vida de pecado. Aqui em 2 anos e meio, o que eu tenho pautado essa igreja pela essa seriedade. Tinha tempo que eu não pregava uma mensagem assim, viu? Os antigos estão acostumados, também perderam o costume. Mas você precisa saber disso antes de pecar. 3 motivos porque Deus permite a consequência do pecado. Por que mesmo havendo perdão, mesmo Deus te perdoando, você não vai mais para o inferno? Mesmo você se arrependendo, Deus vai permitir que venha a consequência do pecado. Primeiro motivo, para mostrar a malignidade do pecado. Você precisa saber que o pecado é maligno. Então Deus manda para mostrar a malignidade do pecado. Segundo, para mostrar que Deus não trata com leviandade o pecado. Deus não pode ser leviano. Nem você, quando seu filho erra, pode deixar de disciplinar, pôr de castigo. Isso aqui é a consequência do seu ato. Senão ele não vai entender que o que ele fez é sério, é grave. O Jean odeia que eu cito ele como exemplo aqui, mas eu vou ter que citá-lo. Quando o Jean faz coisa séria, ele sabe que vai ter couro no lombo dele. E é medido por número de cintada. É muito sério, uma cintada. É igual a Bíblia manda. Muitos açoites, poucos açoites. E ele sabe que eu não admito mentira. Irmão, é duro você sair de viagem depois de ter de corrigir o filho. Por último, eu tenho falado para minha esposa, vai lá e você faça isso. Porque é ruim para mim ficar dentro do avião sabendo que a última imagem que eu tive do meu filho antes de viajar foi dele chorando que ele apanhou. Pastor, você não tem dó? Dó, irmão. A Bíblia diz que quem não corrige o filho com vara, o odeia. Não tá, deixa eu te falar, você pensa que você está amando, você está demonstrando ódio para o filho, não amor. Filho que faz do pai e da mãe gato e sapato, você pensa que você está amando, você está odiando. Fico vendo esses meninos, faz gato e sapato da mãe, desde pequeno manda. Igual minha irmã fazia com a minha sobrinha, Vitória, não faz isso. Teve um tempo que a minha sobrinha, meu cunhado, abandonou minha irmã e ela ficou sem pai. Aí vieram aqui para o sul. Aí minha irmã falou assim, a partir de hoje, você quer ser o pai da Vitória? Você tem certeza? Essa menina é mal acostumada. Oh, mas pode ser. Irmã, a primeira birra dela apanhou. Mas você bateu na minha filha! Você falou para eu ser o pai dela, criatura!
Você falou! Mas ela não fez nada. Eu estava dormindo, ela veio com um pedaço de pau e tal na minha cabeça. Só isso que ela fez. Essa menina era o Croy, gente. Ela era a Felícia. Você lembra da Felícia dos Tiny Toons? Era ela. Hoje ela é educadinha, assim que ser. Não deixa, irmão. Terceiro motivo, por que Deus precisa permitir que você passe pela consequência do pecado? Para humilhar e santificar o pecador. A maneira de Deus te santificar depois do pecado é promovendo a humilhação. Essa é a purificação do pecado. Então é necessário que tenha consequência. Amém? Davi pecou e pagou com a própria vida. Sansão pecou e Davi pecou e pagou com a própria família. Sansão pecou e pagou com a própria vida. Davi pecou em apenas um pecado, amorteceu e fez ele dormir. Sansão pecava, pedia perdão, o poder voltava. E aí pagou com a vida. E aqui eu concluo com o texto que foi pregado. Aquele que vive na prática habitual, corriqueira do pecado, é do diabo. Sou eu que estou dizendo isso? Sou eu que estou dizendo isso? É quem? É a palavra de Deus. É o Senhor. A gente prega uma mensagem dessa e fica tentando depois no final dar uma remediada para os irmãos não ficar com peso. Mas depois de pregar isso, se você tentar remediar, você vai estragar. Então não peço perdão, não vou remediar nada, engula isso a seco e vai para casa e vigia. Mas eu vou dizer uma coisa para você. É como um filho que é disciplinado. Dói mais em mim do que em você. Quem está aqui na igreja hoje pela primeira vez? Olha, eu devia ter perguntado isso antes de pregar. Porque o pastor corre o risco. Eu estou vendo que os irmãos aqui não é assim. Mas vocês concordam comigo que dependendo da igreja, o pastor corre o risco de pregar santidade, seriedade, e a pessoa nunca mais voltar. Inclusive, se eu fosse um pregador diferente, nossa igreja, em vez de 300, teria umas 1000 pessoas, que já passou mais de 1000 aqui em 2 anos e meio. Você sabe disso. Mas eu quero dormir, pôr minha cabeça no travesseiro e ter minha consciência tranquila. Se você quer ir para o inferno, vá sozinho. Eu só não vou dizer vá com Deus, mas você vai sozinho. E nenhum de vocês irão sem saber, poxa, meu pastor nunca falou isso. Meu pastor, Jesus só estava voltando, o pau estava quebrando e o meu pastor não me alertou, que é o que está acontecendo hoje. Jesus está voltando, as profecias cumprindo, não tem um pastor que vai. Agora, nessa igreja no Maranhão, o apóstolo lá, amigo meu, pega o microfone e faz igualzinho nós fazemos, irmãos. E ele lê os jornais, ele fica atento às profecias. Todos os pastores de sã consciência estão fazendo isso com as suas igrejas. Mas tem uns cão, uns vagabundos, uns ladrão, safado, que não estão fazendo isso. Que para eles, a Bíblia diz que quando vem o lobo, eles fogem e deixam as ovelhas serem atacadas pelo lobo. E o lobo está vindo. Aqui, irmãos, nós não temos essa conduta. Eu quero subir com vocês, com a minha família. E quero chegar nas nuvens, ver cada um, joga que é a minha alegria. Eu vou falar assim, poxa, que legal. Eu acho que eu fiz um bom trabalho, eu acho que Deus me deu graça. Eu sei que não vou conseguir ver todos. Dessa noite aqui eu sei que não vou conseguir ver todos. Mas não sou eu que vou saber quem vou ver. Mas espero que você vigie. Você precisa entregar sua vida a Jesus. Você que fuma, deixa de fumar. Você que bebe, deixa de beber. Você que prostitui, abandone. Você que é viciado em pornografia, deixe isso. Você, irmão, eu quero te falar, você que não trata bem a sua esposa, você está pecando. Você que não ora está pecando. Você que trabalha na obra do mal e porcamente, você está pecando. Você que está frio, que tolera a Deus com a frieza, o Senhor está prestes a vomitar você da boca dele. Vigia. Está na hora de despertarmos. Jesus está voltando, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Fique em pé no seu.